Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Café de Primeira, o podcast da Primeira Igreja Batista de Vitória Santo Antão. E hoje vamos estar aqui juntamente com a Bruna Bezerra, psicóloga clínica infantil, e com a Bárbara Beatriz, estudante de terapia ocupacional. E nós vamos falar hoje sobre a igreja e a inclusão social. Estamos aí num mês aí falando muito sobre o autismo, né? Então, muito proveniente essa visita aqui conosco para trazer um pouco dessa inclusão social, explicar um pouco mais sobre o que é, quais são os sintomas e entre outras coisas. No mais, deixa elas se apresentarem. Bruna, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro convite. Sou psicóloga clínica infantil, trabalho com crianças típicas e atípicas e também sou professora da educação infantil. Bárbara? Oi, gente, graças a Deus, eu me chamo Bárbara Beatriz, sou estudante de terapia ocupacional na Universidade Federal de Pernambuco e atualmente estou planejando seguir essa área com muito prazer. Bom, pessoal, para a gente começar, para tentar colocar aí o público numa sintonia antes de simplesmente falar de autismo, a gente escuta muito falar, mas o que é? O que é afinal o autismo? Quais são os sintomas, enfim, o que vem a ser o autismo? Um distúrbio no neurodesenvolvimento e aí se caracteriza por esse desenvolvimento atípico. Atípico significa dizer que é fora do comum. E aí isso pode incluir no comportamento, diferenças no comportamento, na fala, no agir, no físico. Então isso tudo engloba o que é o autismo. Isso. Ele é um transtorno no neurodesenvolvimento que é com base genética e também com base em influência ambiental, né? Então, o autismo, ele é fortemente ligado à genética. Hoje a gente já tem estudos aí com embasamentos científicos. Hoje a gente firma muito que o autismo não é nada caracterizado por questões não somente sociais, né? Como a gente estava falando agora há pouco, não é só de telas. Isso não é caracterizado a sintomatologia do autismo. A causa do autismo não é essa. Logicamente, é uma causa genética, né? Porque a gente tem estudos com embasamentos científicos que comprovam isso. E aí a gente, como as pessoas ainda não conhecem, o autismo ele também tem seus níveis, né? Antigamente a gente conhecia como leve, moderado e severo. Hoje a gente conhece como os níveis de suporte, os níveis de funcionalidade da pessoa com autismo. Então hoje a gente fala de nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, que é aquele nível que a criança precisa de mais ajuda e de menos ajuda. Então a gente também fala muito sobre o autismo não só na infância, mas também na vida adulta. A gente tem que lembrar que o autismo não é só infantil, mas ele é também adulto, né? Tem adultos com autismo e a gente também precisa olhar para essas pessoas também. Então, a pessoa não vai desenvolver o autismo? Não. Ela nasce com autismo? Então, não dá pra... eu não tinha autismo e de repente eu passei a ter. Não. A gente vai ter o autismo regressivo. O que é esse autismo regressivo? São pessoas que desenvolvem bem, que estão no seu marco de desenvolvimento, que falam, que se comunicam, que interagem, que não têm comportamentos disfuncionais. E aí chega uma certa idade que os pais... Poxa, meu filho estava desenvolvendo e de repente parou. Ele regrediu, não faz mais nada daquilo que ele fazia. É o autismo regressivo. O autismo ele sempre esteve ali, só que aí ele apareceu a partir desse autismo regressivo. Que a criança desenvolvia bem e aí teve esse atraso e foi quando começou a observar esses comportamentos que eram disfuncionais. E sobre isso é muito interessante falar também que nem todas as pessoas que têm autismo, elas vão apresentar as mesmas características, vão apresentar as mesmas coisas. Como, por exemplo, eu fui para um culto azul nesse domingo que passou, e aí a mãe tinha 2 filhos autistas. E o primeiro, assim, desde o começo apresentava características que pudesse ser. Já o segundo não. E aí ela disse assim, não, mas esse segundo não é, porque ele não apresenta as características que o primeiro apresentava. Mas depois de um tempo, 1 ano, 2 anos, ele foi regredindo aquelas características que ele tinha apresentado, como, por exemplo, a fala. A fala dele começou a regredir. O social dele, antes ele era bastante social, bastante afetuoso, e aí isso começou a regredir. Então justamente é isso, como é algo genético, como o primeiro filho já tinha, então é interessante procurar a ajuda de um especialista para saber de fato se tem ou não. Isso. As chances são altas, né? Isso. Se você tem um segundo filho do seu filho, seu segundo filho tem o transtorno do espectro autista. Legal. Então, deixa eu aproveitar aqui e tirar uma dúvida minha aqui. Porque eu tenho uma teoria. Eu sou de exatas, mas eu tenho uma teoria sobre saúde, né? Então,
dado o que vocês falaram sobre o autismo não ser algo que se desenvolve, mas é algo que já vem na genética, né? Vocês acreditam ou se tem alguma comprovação a respeito? Eu penso o seguinte, eu acho que não tem nenhuma doença nova no mundo. Eu acho que simplesmente existem doenças, seja doenças, seja transtornos, seja, enfim. Eu acho que não tem nada novo no mundo. Eu acho que simplesmente existiam coisas que não se sabia e agora se sabe. Vocês acreditam ou se tem alguma comprovação que... Porque se ouviu falar em autismo agora que eu falo assim, de alguns anos para cá, de algumas décadas talvez para cá. Mas, e lá atrás, sei lá, há 2.000 anos atrás, era algo que já existia, era um transtorno que já existia? Ou simplesmente passou a existir por conta de algo da evolução da sociedade? Enfim, uma teoria que eu tenho aí, mas... Primeiro, é interessante falar que o autismo de jeito nenhum vai ser uma doença, sabe? Não, eu falei doença, só me corrigindo. Sim, eu falei doença com relação assim, a todas as doenças até mais... o público mesmo, porque o público mesmo tem muito isso na cabeça e é um dos pontos que esse mês vai trabalhar, que é isso, justamente isso, e contra isso, a dizer que é uma doença, entendeu? E aí, eu acredito que não tem mais autistas, não tem mais autismo no mundo, mas assim, eu acredito que a ciência foi evoluindo a ponto de que mais profissionais fossem se interessando pela área e aí fossem estudando mais sobre o assunto, sabe? Porque uma coisa que eu estava estudando muito é sobre os manicômios, antigamente. E aí era essa cultura manicomial que a gente está indo de contra, quebrando essa cultura, porque de fato as pessoas que eram colocadas lá dentro, elas não são loucas, elas têm algum distúrbio de comportamento, seja ele o TDAH, seja ele o TOD, seja ele o autismo. Então, assim, eu acredito que não é uma doença, eu acredito que não está tendo mais autistas, só está tendo mais conhecimento e graças a Deus por isso. Graças a Deus que a gente está tendo essa oportunidade de falar sobre e de ajudar esse indivíduo a se desenvolver da forma correta. É importante você falar que não é uma doença porque a gente fala que o autismo ele tem tratamento e ele não tem cura, porque ele não é uma doença. Então, muitas mães também olham para isso no sentido de, não vou deixar meu filho perto desse autista porque senão ele vai ficar igual, né? Então, não é uma doença, não é algo contagioso. Ele é um transtorno que tem tratamento, né? Uma realidade que a gente vive hoje. E quando você falou dessa questão de antigamente tinha, e as pessoas eram tratadas em manicômios, né? Então eram tratados com esquizofrenias ou eram colocadas em camisa de força dentro dos manicômios porque eram vistos como loucos, não deveriam estar dentro da sociedade. Muitas questões também trazendo como bruxaria, então era feitiço e a pessoa não estava em si, não estava normal. Só que aí começaram os pesquisadores, né, os psiquiatras, lá desde 1949, né, que a gente tem com Léo Kanner. Então, quando ele começou os estudos, e aí ele começou o primeiro estudo dele com contatos afetivos. Então, ele via que as pessoas com autismo não conseguiam se relacionar bem com as outras. Então, ele pensou que era questão de afetividade, pessoas que não tinham afeto. E hoje em dia ainda tem muito esse discurso de que pessoas autistas não são afetivas, né? Não gostam de carinho, não gostam de estar perto do outro. E é totalmente errado isso. A gente vê na realidade que é um discurso totalmente errado. Então ele acreditava que essas pessoas que estavam afastadas tinham essa síndrome por causa disso, da afetividade. Mas aí elas só eram desse jeito porque eram afastadas da sociedade, então não eram dispostas a estarem junto de outras pessoas. Então, obviamente, o comportamento que elas aderiram era esse, de se afastar de outra pessoa. Então, a gente tem vários estudos também que se assemelham a isso. Tem a questão da menina lobo, que era uma menina que foi criada com lobos, então ela se alimentava pelo lobo, andava como um lobo, porque ela aprendeu aquele tipo de comportamento. E o autismo está ligado justamente a essa questão comportamental. Então, hoje, é justamente o que Bárbara trouxe. Hoje, a gente tem avanços na ciência que podem facilitar o conhecimento do autismo e o seu tratamento. Eu falo muito que quando a gente adia o tratamento do autismo, é como se a gente estivesse anulando aquela pessoa na sociedade. Então, obviamente que eu entendo as questões familiares dos pais não aceitarem prontamente, porque o discurso ainda sobre o autismo é muito errado, mas quando a gente adia aquele tratamento da criança, a gente está anulando ela dentro da sociedade, porque a gente vê os comprometimentos comportamentais, as dificuldades. Então, quanto mais cedo a gente tem um diagnóstico, quanto mais cedo a gente tem um tratamento, a gente propicia aquela criança, aquele adulto, uma melhor qualidade de vida. Então,
Minha teoria, de certa forma, estava certa. Tava. Sempre existiu, só faltava conhecimento a respeito disso. Isso. Ah, legal. Mas, pessoal, com relação ao autismo em si e as características da pessoa, você falou de nível, vocês falaram de níveis do autismo, não é algo fácil de se identificar. Depende. Depende porque ele é muito comportamental. Então, os comportamentos atípicos a gente começa a notar precocemente. Antigamente, a gente dizia que a gente conseguia observar esses comportamentos a partir dos 6 meses de idade, porque era o momento que a criança tinha o maior contato com a mãe, na amamentação, e tinha a troca de olhar, o contato visual, que é um dos marcos do sinalizantes para o autismo, essa falta de contato visual. Mas hoje a gente já consegue sinalizar a partir dos 4 meses de idade. Então, crianças que não conseguem imitar, balbuciar, ter esse contato visual, esse interesse, essa busca realmente pelo outro. Então, a partir dos 4 meses de idade, quando a gente observa bem a nossa criança, a gente já começa a sinalizar o transtorno. A gente não consegue diagnosticar, obviamente, porque o diagnóstico é feito pelo neuro. Então, a gente consegue observar alguns comportamentos que já são sinalizantes do autismo. O que é válido também a gente sinalizar é que não é que aconteça um comportamento ou outro em um dia ou em um momento. Tem que ser uma soma de comportamentos que são sinalizantes e se encaixem dentro dos critérios para que seja diagnosticado com o autismo. Então você precisa ter uma soma de comportamentos, então não necessariamente, eu tenho, sei lá, aquela pessoa, você falou sobre a afetividade, aquele contato, geralmente tem, esse pode ser um dos pontos a serem observados. Então, não necessariamente se a pessoa tem isso, quer dizer que ela tem o TEA. E por isso é importante também essa conscientização da família em si, prestar atenção, ficar atenta a isso, sabe? E também desde cedo, como a Bruna falou, levar assim para uma equipe multis especialistas, porque aí vão passar por uma série de avaliações e de fato, depois dessas séries de avaliação, como a Bruna falou, não é um sinal, não é um sintoma ou outro que vai dizer que aquela pessoa é TEA. Assim, uma série de avaliações feita pela terapeuta ocupacional, feita pela psicóloga, vai levar ao diagnóstico do autismo. E também é interessante falar que o diagnóstico não é a pessoa, não é porque ele é diagnosticado com autismo, não, ele é um autista, não. Pedro, um exemplo, Pedro, ele é uma criança, ele precisa ter suas ocupações, ele precisa ter seus afazeres. O diagnóstico é só uma coisa que é um problema no desenvolvimento que vai ser corrigido com a equipe multi. E quanto mais cedo essa correção, é mais eficaz. Porque eu que vivo muito assim em escola, né? A gente consegue ver uma criança que desde cedo ela passa por terapias. O quanto ela desenvolve com o passar do tempo e aquela criança que ela é privada das terapias, o quanto ela retarda. Então é importante analisar isso. Era isso que eu ia perguntar no próximo ponto, que era sobre o profissional. Existe um profissional específico para isso ou é um conjunto? Mas pelo que vocês estão falando, aparentemente é um conjunto de profissionais. Mas o conjunto de profissionais seria só para identificar ou também para tratar? É um conjunto de profissionais? Qual o profissional específico para esse acompanhamento? Tanto para a identificação como para o tratamento. O diagnóstico ele é dado pelo neuro, né? Pelo neurologista, através de exames, principalmente cerebrais, que ele passa, como por exemplo o encefalograma, ele passa para a família para que realmente seja dado o diagnóstico. Mas antes desse diagnóstico ser realizado, antes desses exames também serem realizados, a criança passa, o indivíduo passa por uma série de avaliações com outros profissionais. Então é feita uma avaliação com essa criança, seja psicólogo, TO, psicopedagogo, fisioterapeuta. Então ele passa por essas avaliações, os profissionais fazem um relatório de acordo com as avaliações feitas, se há necessidade de realizar também alguns testes. Isso é passado para os pais levam para o neuro e o neuro dá o diagnóstico. Os outros profissionais jamais poderão dar este diagnóstico porque a gente realmente precisa do embasamento do neuro, né? A gente precisa dos exames, dessa realização dos exames. Mas não quer dizer que a avaliação feita pelos outros profissionais não sejam qualificadas ou não sejam necessárias. Muito pelo contrário, são sinalizantes para o diagnóstico do neuro. E trazendo um pouco para a minha área, né, terapia ocupacional. E aí a gente vai estar dentro dessa equipe multi e a gente vai trabalhar
com esses indivíduos que não conseguem completar suas funções do dia a dia, suas atividades de vida diária, que são justamente suas ocupações. E aí essas ocupações vão desde cuidar de si mesmo, como por exemplo escovar os dentes, vestir uma blusa, amarrar um cadastro, desde atividades escolares para indivíduos maiores profissionais e também atividade de lazer e domésticas, porque a gente pensa assim, atividade de lazer, como por exemplo brincar para uma criança, aquela é uma ocupação para ela. E às vezes é banalizada, como por exemplo só brincar. Então a gente vai estar auxiliando nessa questão. E aí justamente a gente vai avaliar as suas habilidades físicas, suas habilidades cognitivas, suas habilidades sociais, emocionais. E aí vai traçar tipo metas terapêuticas, planos terapêuticos que podem ajudar essa pessoa com TEA a alcançar e a completar assim de forma autônoma e independente suas atividades. Quando a gente fala de autismo, geralmente se liga muito a crianças, né? Sempre que se fala autismo, acho que as pessoas que vêm na cabeça sempre vai ser uma criança. Mas existem muitos adultos e se a gente for puxar daquele primeiro ponto que a gente falou, de as doenças já as doenças não, os transtornos já existiam, mas simplesmente não eram identificados ou estudados, enfim. Se a gente for puxar daquele ponto lá, existem adultos que passaram por uma fase onde nem se falava de autismo, mas hoje são autistas. Mas hoje têm suas vidas, sei lá, são casados, têm seus filhos, têm seus empregos. Vamos dizer assim, eles vivem uma condição tranquila, vamos usar essa palavra. Mas vamos dizer que eles tenham esse transtorno. Em que necessariamente esse adulto que já está ali com a sua vida, vamos dizer assim, estruturada, onde necessariamente o autismo pode causar problemas a ele. Esse transtorno vai causar problemas a ele nessa vida dele. Tem muitos adultos que são pais de crianças TEA e que começam a identificar esses sinais a partir do diagnóstico dos filhos. Eu conheci pais que tinham uma dificuldade de conversar com a gente, né, enquanto profissional, tinham uma dificuldade de manter o olhar para o profissional enquanto estava conversando. Sempre se mantinha de cabeça baixa, não gostava muito de ter uma relação assim social. Não quero dizer que fortalecendo essa questão afetiva, mas é um dos principais fatores que a gente já começa a sinalizar. Lendo livros de pessoas com autismo, elas sempre falam que é um desconforto muito grande, é uma invasão muito grande que elas sentem quando olham para outras pessoas nos olhos, quando se relacionam, por diversos fatores. Tem pessoas que têm uma hipersensibilidade à luz, a som, tem muitas sensibilidades até de texturas, então elas têm essa dificuldade de se relacionar com outras por causa disso. Então, um fator sinalizante que prejudicaria na questão adulta seria essa, do social. Então, ter muita timidez, não conseguir apresentar trabalhos, por exemplo, na faculdade, não conseguir estar em contato com o outro, sei lá, num restaurante, né, num contato que entra com um grupo de faculdade, com um grupo de trabalho. Então, na questão social, isso afetaria mais o indivíduo com autismo adulto. E aí é quando ele começa a perceber, de caramba, tem alguma coisa aqui que não tá certa, ou até para ele é visto como algo normal, é só o jeito dele. Algumas pessoas reforçam essa questão. Mas aí a gente sinaliza que é importante estar em processo terapêutico e muitas vezes o psicólogo daquela pessoa adulta começa a sinalizar também, a olhar para esses comportamentos e aí passa para um psiquiatra para ter de fato o diagnóstico. Mas o que afetaria de maneira negativa seria essas questões. Também tem a questão do toque, né? Tem alguns autistas que têm toque. Então, pessoas adultas que querem tudo muito bem organizado, é algo muito restrito, algo muito repetitivo, que também está associado a comportamentos de critério para o autismo. Então, pessoas que querem tudo muito organizado e aí outra pessoa no trabalho não é assim, e aí já gera aquela confusão, já gera aquele desconforto, aquela briga, porque ele quer do jeito dele, tem um jeito certo de fazer. Então, está tudo muito ligado a fator social mesmo, que é o que prejudicaria do adulto com autismo. Acho que onde eles podem encontrar mais dificuldade é justamente nessa área do trabalho, né? Eu tenho alguns amigos autistas e aí, até na minha faculdade mesmo, e aí eu também conheço outras pessoas, e aí eles têm essa dificuldade realmente no social, sabe?
E é interessante falar assim, para que a sociedade em si, os patrões, por exemplo, estejam atentos a isso e também respeite o outro indivíduo, que não é porque ele é assim que ele não vai ser um bom profissional. E também tem a questão da rotina, né? Porque eu tenho um amigo mesmo, por exemplo, que ele tem uma rotina muito fixa. E aí também essa quebra de rotina, às vezes a sociedade em si não pode entender. E isso pode ser também um enfrentamento de uma dificuldade que ele possa ter. Essa quebra de rotina, sabe? Qual para vocês aí vai ser a inclusão, não só, e aí não só com relação ao autismo, a gente pode até falar, incluir outros transtornos, enfim. Qual a função da igreja nisso? Como a igreja deve agir com relação a isso? O que vocês pensam com relação à igreja? Somos todos cristãos aqui, vivemos em igrejas, talvez até vocês já tenham tido experiências com isso em igreja. E o que vocês pensam a respeito disso? Trazendo a questão da Bíblia, né? Em 1 Coríntios, Paulo fala que a igreja é um só corpo, né? Então, a gente não pode olhar para o outro nessa questão de tratá-lo de maneira diferente. Todos nós merecemos estar na igreja, todos nós merecemos vivenciar, todos nós merecemos e precisamos experienciar essa questão com Cristo. Então, a criança com TEA, o indivíduo com TEA é do mesmo jeito, né? A gente também precisa estar preparado no ambiente cristão para receber essas pessoas. Então, a gente precisa fortalecer ainda mais o que a gente prega, o que a gente vive, o que a gente lê, o que a gente aprende na palavra, né? Se somos um só corpo, todos nós merecemos estar lá, né? Sem olhar com isso com discriminação. Eu acho que a igreja é até um ponto principal para a gente trabalhar essa questão mesmo de exercício, né? Que muitas vezes a gente, já usando aqui da internet, posta no Instagram um versículo, mas não pratica aquele versículo, né? Fala muito, mas a gente não pratica aquilo que a gente fala, né? Todos nós conseguimos nos comunicar como estamos fazendo aqui hoje, mas é muito mais difícil a gente praticar aquilo ali. Então, que a igreja possa ser um ambiente também acolhedor para essas crianças e que as pessoas que estão na igreja também estejam dispostas a se preparar para receber essas crianças. Por exemplo, na escolinha dominical, né? Será que as pessoas que estão ali estão preparadas e estão dispostas a receber aquelas crianças com TEA na questão de adulto, né? Será que o grupo jovem está disposto a receber aquele indivíduo que é TEA ali, entender as suas singularidades também? Então, olhar para isso com um verdadeiro significado do que a palavra traz também. Muito importante essa fala de Bruna. E nesse versículo, por exemplo, dizendo assim, se o corpo padece, se uma parte do corpo padece, todas as outras padecem. Então, assim, se tem um membro da igreja que não está se sentindo confortável de estar ali, então todos os outros sofrem. A gente tem que viver em extremamente harmonia. E também Salmos tem dizendo que nós fomos feitos de maneira maravilhosa. Então, assim, todos nós fomos feitos de maneira maravilhosa. Os autistas foram feitos de maneiras maravilhosas por Deus. E eu acredito, assim, que uma das maiores figuras de inclusão seja justamente Jesus Cristo. Eu tinha um pastor que sempre dizia que nós devemos ser pequenos cristos. Então, que a gente possa pegar essa característica de incluir dentro da igreja, de verdade. Muitas pessoas, muitas mães, existem mais de 2 milhões de autistas, assim, no Brasil. E aí, onde estão as famílias desses autistas que não estão nas igrejas, por exemplo, sabe? Uma mãe estava compartilhando comigo que, assim, o que impedia ela de justamente ir para a igreja era muitas vezes os olhares que as pessoas tinham para os filhos dela, porque muitas vezes o filho dela não conseguia ficar sentado como uma criança atípica, porque ele é uma criança atípica. E aí ele ficava correndo na igreja, e aí as pessoas ficavam olhando com aquele olhar, sabe? Discriminando. E aquilo, assim, dói. Aquilo dói na rede de apoio. A rede de apoio olha aquilo com o olho, que dói realmente como se fosse com eles. Então, é interessante a gente, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, a gente abraçar todo mundo e sermos imitadores de Cristo. Acho que o ponto que vocês falaram do corpo talvez explique tudo, né? O que é inclusão? O que vocês pensam em inclusão? Quando dizem, uma inclusão, o que seria uma inclusão? Uma definição de inclusão. Foi boa essa sua pergunta, porque as pessoas entendem de maneira errada. A gente tem a segregação, né, que é quando a gente tem um conjunto de pessoas e aí a gente escolhe quem a gente quer unir ali dentro. A inclusão, a gente acolhe a todas as pessoas em um único lugar. Então, é totalmente diferente da exclusão. A gente separa os grupos e da segregação, que a gente escolhe quem a gente vai querer colocar. A inclusão, a gente aceita as pessoas diferentes
com as nossas normalidades. Porque para as pessoas diferentes, o que elas têm de diferentes são normalidades. Então, a inclusão é a gente poder acolher, compreendendo a dificuldade e a necessidade do outro e se adaptar àquela dificuldade e necessidade do outro. Então, quando eu incluo alguém, quando eu escolho incluir alguém, eu preciso estar disposta a conhecer aquela pessoa e ajudar e adaptar ela naquilo que ela traz de dificuldade. É sobre respeitar o diferente, né? Isso. E muitas das vezes a gente mesmo tem algumas coisas de diferente e aí a gente quer que sejamos respeitados. E não é diferente com as pessoas autistas. Então, eu acho que, assim, é justamente acolher o diferente, olhar com outro olho, sabe? Olhar com o olho de acolhimento, de amor de fato e respeitar a diferença do próximo. É exatamente sobre inclusão que no texto que vocês citaram, tanto a Bruna como a Bárbara falou, né, que Paulo que escreveu, fala exatamente sobre inclusão. Quando eu digo a igreja é um corpo, e nesse corpo formado por várias outras pessoas diferentes entre si. Diferentes entre si, porém com o mesmo propósito. Então, a inclusão é exatamente identificar o indivíduo, é fazer com que o indivíduo ele seja caracterizado e aceito pelo mesmo corpo. Então, a Bíblia ela fala, né, de inclusão em si. Mas quais práticas vocês acham que poderiam ser interessantes dentro das igrejas para facilitar essas inclusões? Porque a gente está falando, claro, hoje a gente está falando sobre autismo, mas existem outras dificuldades de inclusão dentro da igreja que às vezes nem tem a ver com transtorno. Sim. Às vezes nem tem a ver com transtorno. Mas quais seriam as práticas especificamente para isso? Quais seriam as práticas que poderiam ser interessantes a serem aplicadas? Porque o autista ele pode sofrer, voltando para as crianças, ele pode sofrer ali na salinha, vocês até citaram. Quais seriam práticas interessantes para serem aplicadas da igreja para facilitar essa inclusão? Falando sobre o ponto que Bruna trouxe, o nosso ponto que foi discutido anteriormente, essa sensibilidade sensorial que alguns autistas têm, como por exemplo alguns barulhos, alguns sons, algumas texturas. Então uma coisa que tem na igreja, que até essa mãe estava compartilhando comigo, que ela falou que a bateria incomodava muito o filho dela, e aí ele não conseguia ficar no tempo por causa da bateria. E aí uma solução para isso são justamente os aquários, que ficam melhor ajustados. E foi incrível porque aí o sonho dela era que esse filho pudesse louvar a Deus dentro da igreja. O sonho dela era que esse filho pudesse estar em comunhão com seus irmãos dentro do templo do Senhor. E aí o pastor disse assim, que ela não se preocupasse, que um dia ela ia ver o filho dela cultuando, assim como todos. E a partir justamente desse aquário, quando colocou esse aquário, o aquário que fica assim em volta da bateria, como uma coisa de vidro assim, que os sons são melhores ajustados para que todo mundo possa ouvir de uma forma melhor. E aí, depois que foi implementada isso, o filho dela conseguiu ficar na igreja. Então, assim, essa é uma mudança que pra gente pode ser estética, pode ficar melhor nos nossos ouvidos, mas que pra ela foi um marco assim na vida dela, porque a partir daquilo ali, o filho dela pôde cultuar com ela, pôde estar com ela dentro do templo do Senhor. E eu acredito que aquilo ali foi algo muito importante pra ela. Quando a Bárbara traz essa questão da família, eu acho que um dos principais movimentos que deve ser feito é justamente com os adultos, porque os adultos são os que mais discriminam, como a Bárbara também trouxe, né, essa questão do preconceito. Então, começar realmente a trabalhar com esses adultos, porque a gente sabe que o exemplo ele vai arrastar, né? Se eu tenho uma família, se eu vivencio em uma família que é preconceituosa, que traz discursos preconceituosos, que tem discriminações, eu vou aprender que aquilo ali é o certo a se fazer. Então, a criança ela aprende muito pelo exemplo. Então, distribuir panfletos que falem sobre o autismo e assim também como os outros transtornos, fale e explique sobre o que é realmente aquilo ali que a gente está vivenciando e que seja trabalhado de uma maneira em conjunta, né, a igreja como um todo, como um corpo todo, e trabalhar também essas questões dentro dessa linha dominical, né? A gente vê que na Bíblia traz muito desses exemplos para a gente poder trabalhar, não só na questão de respeitar o autismo, mas respeitar a diferença do outro também.
também que a gente siga o exemplo realmente de Jesus, né? E a gente comece a entender que a gente não deve excluir, não deve discriminar, mas que a gente deve aceitar aquela pessoa como ela é. Mas eu acho que o marco principal seria trabalhar com as famílias, com os adultos. Então, conscientizar, né? Ensinar sobre aquilo que a gente está falando, sobre o que para muitos é errado, ou a gente não pode aceitar, ou a gente fala e aquela pessoa não entende ou quer deixar para lá, mas que seja conscientizado. Então, falar com a família, falar com os adultos seria o fator principal para que a gente possa começar a abranger esses transtornos e essas dificuldades dentro da igreja. Então a gente pode fazer um culto azul e tudo mais, mas também é de extrema importância que você tenha uma conscientização, para que as pessoas que estão participando, que participem lá, saibam exatamente do que se trata, né? Que acho que é a principal falha da sociedade é a falta do conhecimento. Então, o preconceito, ele nasce da falta de conhecimento. O preconceito, a exclusão, tudo isso nasce de uma falta de conhecimento. Eu excluo uma pessoa, às vezes, simplesmente por não conhecer. Tirar as minhas ideias principais que eu tenho dela sem nem excluí-la. Mas, acho que deu pra gente dar uma explanada bem legal. Acho que todo mundo que ouvir aí, assistir, vai tirar muitas dúvidas sobre autismo. Eu pensava, até estava conversando com vocês antes, assim, e aí, mas desenvolve, nasce? Então, tanto não só o autismo, mas o TDAH também. Acabei, deixa eu perguntar o TDAH aqui, que a gente estava conversando, né, sobre a questão das telas, e eu também tinha ouvido não, são as telas que faz com que a pessoa tenha TDAH, mas é uma outra situação semelhante ao autismo também, que você já nasce. Então, eu acho que foi muito explicativo. Mas aí vou dar alguns minutinhos para vocês encerrarem, mais algumas considerações finais, e a gente pode fazer o encerramento. Sim, é muito importante esse momento aqui, muito importante, porque leva conhecimento, leva comunicação para as pessoas, né, sobre o que sobre a importância da equipe multidisciplinar e o autismo na igreja. E aí é interessante falar que esse mês é muito importante, sim, mas assim, essa conscientização tem que ser diária, sabe? Essa conscientização, o dia 2 de abril tem que se repetir nas nossas vidas todos os dias, para que a gente possa ter um mundo mais inclusivo, uma igreja mais inclusiva. Então é isso, estou muito grata pelo convite, espero ter os próximos, e é isso. É um prazer estar aqui com a Bruna. Eu tenho costumado dizer que o problema não é o autismo, o problema é a desinformação. Então, quando a gente propaga informações erradas, a gente propaga o preconceito ao autismo. E só fortalecendo o que Bárbara falou, né? Que o mês azul não seja só abril, que a gente todos os dias possa propagar conhecimento e ter esse respeito às pessoas e às famílias com autismo também, porque, como eu falei, o autismo é uma realidade que está muito em predominância na nossa sociedade, mas ela é uma realidade tratável. Então, a gente pode tratar o autismo, assim como a gente também pode começar a trabalhar o nosso preconceito, né? A nossa discriminação, buscando informação. Então, que todos os dias a gente se conscientize mais sobre o autismo, a gente busque mais conhecimento e a gente acolha mais essas pessoas e essas famílias também. E, já finalizando, agradeço novamente pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando do autismo, principalmente dentro da igreja. E é um prazer também estar aqui com Bárbara. Quando vocês falaram que era Bárbara, eu já disse, já sei quem é. Então é um prazer muito grande estar dividindo esse momento aqui com vocês. É um prazer também conhecer vocês, que eu nunca tinha conhecido. E que esses momentos vocês também possam estar realizando cada vez mais dentro da igreja. Não só falando sobre o TEA, mas diversas outras questões que a gente precisa que sejam trabalhadas também. Bom, então é isso. Acho que foi bem proveitoso aqui a conversa. Agradecer a presença de Bárbara, agradecer a presença de Bruna, a todo o conhecimento que vocês derramaram aqui hoje. Aquela velha história, né? Cuidado onde pisa, a gente vai derramar conhecimento aqui, fica derramando muito conhecimento. Então, muito obrigado, pessoal. Foi um prazer tê-las aqui conosco. A vocês que nos escutam, assistem, muito obrigado também. Ficamos aqui agora com o nosso cafezinho, garrafinha estilizada aqui em homenagem às meninas, beleza? E esperamos vocês no próximo Café de Primeira. Até mais e fiquem com Deus.